Continua nos explicando o Alter Rebbe como e por que o cumprimento de Torá e Mitzvot aqui nesse mundo físico terrestre nosso possibilita uma conexão e união da alma, mesmo a alma incorporada, a alma que dentro de um corpo físico, no mundo, num habitat que não é favorável à espiritualidade, mas quando cumprindo Torá e Mitzvot aqui nesse mundo, nós vimos que isso serve como daquela sombra, isso representa a chamada tenda, não é? Que nos permite absorver a luz divina dentro de si, aqui nesse mundo, mesmo no plano terrestre, que essa revelação chegue até nós. Então, por que isso acontece, por que isso ocorre, como e por que através da Torá e das mitzvot nós conseguimos essa conexão magnífica com o Criador transcendental, infinito e ilimitado, que toda e qualquer outra criatura, através de qualquer capacidade sua, através de qualquer habilidade, não é capaz de sentir, de captar e de absorver, mas através de Torá e Mitzvot, aqui nesse mundo, e somente dessa forma, nós sim somos capazes de promover essa união, essa conexão com a essência divina, com a unicidade de Deus. Então, por que isso ocorre? Porque Torá e Mitzvot representam, são o que? A sabedoria divina, a vontade divina. Sim, se fala sobre a Torá, que a Torá é Chokhmato Yitbarach, a sabedoria divina. As mitzvot, se fala que os preceitos expressam a vontade de Deus. Agora, o que é importante salientar, nos fala o Alter Rebbe, Vehu Yitbarach, Uretzono, Vechokhmato, Akol Echad. É sabido, trazido inúmeras vezes, na Hassidut, na Kabbalah, que Deus, Ele, sua sabedoria, sua vontade são uma coisa só. Por isso, não é que se fala que a Torá é a sabedoria de Deus. Não. O Zohar já diz, a Torá e Deus são uma coisa só. É uma coisa só. Se as mitzvot representam a vontade divina, onde está a vontade do ser, lá está a sua essência. Então Deus e as mitzvot são uma coisa só. As mitzvot e a Torá representam a própria divindade. Aqui o Alter Rebbe está nos explicando algo profundo. Qual o motivo que a luz divina infinita está revestida nos 248 preceitos bíblicos? Por que a luz divina paira justamente sobre essas ações práticas, manuseando coisas físicas, materiais? Por que a luz divina infinita, transcendental, a essência divina paira sobre isso? Por mais que aqui se tratam de objetos físicos, materiais, como nós falamos, como a carne ou o osso, que por si só, o que eles já são. Ele nos diz por quê? Porque eles contêm as mitzvot. No momento que eles contêm a mitzvot, está revestido nisso a sabedoria e a vontade de Deus. E uma vez que ele, sua sabedoria e sua vontade são uma coisa só, não dá para separar, distinguir entre Deus e sua sabedoria, Deus e sua vontade. Conforme explicado nos livros, apenas de uma forma resumida, no ser humano existe a pessoa, existe o seu intelecto e existe a sabedoria, o conhecimento. A pessoa não nasceu sabendo. Esse conhecimento ela adquiriu de fora, através de um mestre, de um professor, através de livros, de aprendizado, a experiência da vida, mas essa sabedoria não pertencia à pessoa desde o início. Havia a pessoa ainda sem esse conhecimento, sem essa sabedoria de vida. Isso veio de fora, ou a pessoa adquiriu, a pessoa trouxe para dentro de si, mas originalmente são duas coisas distintas, né? Porém, isso só em relação à criatura humana. Mas em relação ao Criador, não há nada fora de Deus. E Deus é completo e perfeito. Portanto, Deus não recorre e não necessita de nada e de ninguém. Toda a sabedoria divina está inclusa e sempre esteve inclusa dentro dele. Ele e sua sabedoria são uma coisa só. Talvez para nós seja um pouco difícil de visualizar isso, porque nós pensamos sempre como as coisas são e acontecem conosco, no plano humano de criaturas. Mas em relação a Deus, dentro da sua perfeição, da sua plenitude,
Não existe nada fora dele. Não existe nada externo e nada que ele precise ou necessite, eu tenha que recorrer. Ele já inclui toda a perfeição dentro de si, de forma intrínseca. Então, ele e a sua sabedoria são, quando a gente fala em sabedoria divina, ele e sua sabedoria são uma coisa só. Não é diferente do ser humano que vai obter o conhecimento, a sabedoria fora o de outros e etc., tem que recorrer a outros. Não, em relação a Deus, absolutamente não é assim. E esse é o conceito de unidade de Deus, ou unicidade de Deus. Que Deus nos livre, não é uma unidade composta. Um ser humano pode ser, eu sou um ser humano único. Mas eu sou composto, eu tenho cabeça, eu tenho coração, eu tenho órgãos, eu tenho personalidade, eu tenho caráter, eu tenho ideias, eu tenho ideologia. Então, no ser humano pode existir uma unidade, mas é uma unidade composta. Né? Composta de vários elementos. Mas o fato de ser composta ou montada, depender de vários elementos, isso já interfere, já torna isso não uma unidade tão pura, genuína. Deus, na sua unicidade, Deus é um e único, numa unicidade simples e não composta, indivisível. É uma unidade tão perfeita que é indivisível. Não é que Deus é composto de sabedoria, de entendimento, de bondade, de vontade. Não. Deus e todas essas características são uma coisa só. Ele e sua sabedoria é uma coisa só. Ele e sua vontade é uma coisa só. Portanto, no momento que nós sabemos, constatamos, no momento que nos foi revelado que a sabedoria divina está expressa na Torá, a vontade divina paira sobre as mitzvot. O que é a sabedoria divina? O que é a vontade divina? É a própria divindade, a própria essência de Deus. Portanto, quando nós estudamos a Torá, quando captamos a Torá, estamos captando a própria divindade. Quando cumprimos, implementamos, executamos as mitzvot, nós estamos nos conectando à própria divindade, já que elas representam a vontade divina, a essência divina está presente nessas mitzvot. E por isso, quando uma pessoa cumpre aqui, mesmo nesse mundo terrestre material, quando ele cumpre uma mitzvah, através disso ele está se vinculando, está se conectando, não só à vontade divina, mas à própria divindade em si, à própria essência de Deus. E isso só seria possível, seja, através das mitzvot, da forma que elas nos foram dadas, utilizando coisas materiais, objetos físicos, palpáveis aqui nesse mundo. Porque se a nossa conexão com Deus dependesse da nossa inspiração, da nossa elevação intelectual, ou dos nossos sentimentos sublimes, de amor, temor reverencial a Deus, etc., tudo isso seria limitado, por melhor que fosse. Sempre o alcance é limitado, porque nós somos criaturas físicas limitadas. Né? Então, dessa forma, a gente jamais, com suas habilidades próprias, com suas capacidades inatas, um ser humano jamais conseguiria chegar à essência de Deus. Quando isso se torna possível somente pelos meios que Deus nos entregou. Ele se tornou acessível a nós quando ele embutiu na Torá, nas mitzvot, a sua sabedoria, a sua vontade. Nesse instante, no momento que nós cumprimos Torá e mitzvot, mesmo se tratando de atos físicos, corpóreos, no mundo material, se utilizando de coisas materiais, etc., mas uma vez que nisso está presente a vontade de Deus, paira sobre isso a própria divindade, a essência divina. No momento que realizamos as mitzvot aqui nesse mundo, nós estamos nos conectando à própria essência de Deus. E cabe salientar que as mitzvot só podem ser cumpridas aqui nesse mundo físico e material. Se fala que antes da Torá ter sido entregue, os anjos reivindicaram a Torá e Moshe retrucou, explicando como não é compatível com eles. Não é? Quem vai receber a Torá são os Yehudim aqui embaixo nesse mundo. Mas então, aqui vem esse paradoxo, mesmo que esse seja um mundo tão baixo espiritualmente falando, com tanto encobrimento de divindade, sem revelação divina, um mundo materialista, corpóreo, físico, etc., no qual não se vê, não se percebe divindade, mas mesmo assim, justamente nesse mundo, e somente nesse mundo que foi nos entregue a Torá e mitzvot, então somente nesse mundo físico, corpóreo, é que nós podemos cumprir, porque todas as mitzvot envolvem aspectos físicos e corpóreos, mas justamente através disso
nos é dado o acesso a conectar-nos com a própria essência divina, o que toda e outra e qualquer criatura, por mais elevada que seja, anjos, serafins, sefirot, etc., em qualquer plano espiritual, universo espiritual que seja, não tem acesso e não pode chegar. Então, continua elaborando, o Alter Rebbe nos diz, se a gente tomar como exemplo para ilustrar isso, aproximar mais da nossa compreensão, ao Hevet Haveró, uma pessoa que nutre um amor muito profundo por um companheiro, por um amigo seu, aprecia, ama essa pessoa, Shemipnei Ahavató, e de tanto amá-lo, ele faz questão de segurar a sua mão, apertar sua mão, segurar sua mão, ou de abraçá-lo. O mechapko begufo beyado, então ele quer expressar o seu amor a essa pessoa, o que ele faz? Ele abraça o seu corpo, ele segura a sua mão. Diz o Alter Rebbe, Hineze, vadai shalom mipnei ahavat aguf atzmo, ou ayad atzma mamash mechapko. É claro e é óbvio, isso que ele está segurando a mão com todo o calor humano, com tanto fervor, não é porque ele ama a mão, olha que mão bonita, olha que mão estética, que mão especial. Não, absolutamente não é o caso. Ou quando ele abraça a pessoa, isso não significa que ele ama, aprecia o corpo da pessoa. Esse gesto de amor, essa expressão de sentimento, ao segurar a mão, ao apertar a mão, ao dar um abraço, não significa que ele está apreciando, amando a mão, o corpo, etc. Sim, ele quer expressar o amor, o apreço, o carinho que ele tem por essa pessoa. Na verdade, ele ama a pessoa pelo que ela é, pelo seu interior, pelo seu conteúdo, não é a mão pelo que é a mão. Ele ama a pessoa, né? Mas para expressar esse amor, o mechapko begufo beyado, para expressar esse sentimento, ele abraça o seu corpo, segura a sua mão, mipnei shei efshar lo litfos bipnimiuto vechayuto bilvad, porque não há outra maneira de captar o âmago, o íntimo da pessoa. Talvez a pessoa nutra um grande amor, carinho, admiração, gratidão por essa pessoa, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pelos seus valores, pelo seu conhecimento, ou o que for, pelos sentimentos nobres que essa pessoa tem, pelas suas emoções. Mas não dá para você abraçar ou segurar sentimentos, mentalidade, ideologia, etc. Então, qual a maneira que lhe resta de expressar esse amor? Dando o aperto de mão caloroso, ou dando aquele abraço, etc. Da mesma maneira, nos diz Rav Shneur Zalman, Kachal derech mashal, da mesma forma assim, consta, está escrito no Cântico dos Cânticos, Viminot echapkeini, seguindo essa metáfora, se fala que Deus, com a sua destra, com a sua direita, ele me abraça. E nós sabemos pela Torá que a Torá foi dada, por assim dizer, através da destra. Mimino esh dat lamo. Shei a Torá nikret yemino shel HaKadosh Baruch Hu. A Torá está simbolizada na destra, como por assim chamar, na mão direita de Deus. No Cântico dos Cânticos, quando ele descreve o amor do noivo pela noiva. O amor de Deus por Knesset Israel, pela comunidade de Israel. Ele diz que com a sua destra, com a sua direita, ele me abraça. Então, assim como uma pessoa que abraça com sua mão, com o seu braço, ele aproxima o ser amado de si, né? Mas na verdade o que ele está querendo aproximar não é o tronco, não é o corpo, mas sim ele quer expressar o seu amor pelo íntimo, pelo âmago da pessoa, pelo que a pessoa é, não só no aspecto corpóreo, físico, etc. Ou quando ele segura a mão com carinho, dá a mão, não é que ele está, não é que a mão não é o que ele quer segurar, ele quer mostrar que eu quero estar próximo de você. Mesma forma em relação a Deus. Fala que através de Torá e Mitzvot, o que representa a Torá e Mitzvot? Aquele abraço divino. Torá e Mitzvot, elas têm uma representação física, material, corpórea aqui nesse mundo, né? Sempre envolvem as coisas físicas e materiais, mas na verdade elas expressam algo muito mais profundo e elevado. Elas refletem a intensidade da luz divina, que de outra forma a gente não conseguiria chegar, captar isso. Então a nossa forma, por assim dizer, de chegar à essência divina é segurando sua mão, dando o abraço, não é? Por mais que no abraço a gente capta só
o lado físico, corpóreo, externo da pessoa, mas é uma maneira que a gente tem de expressar todo o nosso sentimento profundo de proximidade, de apreço, de carinho, de amor, ao ser a mesma coisa em relação a Deus. Quando nós cumprimos Torá e Mitzvot, nós estamos dando e recebendo aquele abraço.